Olá! No vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito interessante sobre uma nova perspectiva, pelo menos para nós aqui no canal. Lembra que um tempo atrás houve um boom de teorias pseudocientíficas que, entre outras coisas, defendiam que o nosso planeta é um disco e não um globo. Lembra disso? A famigerada teoria da Terra plana? Pois é, pensando bem, não faz tanto tempo assim. Na verdade, essas correntes negacionistas vêm e vão, se reciclam, mudam a roupagem após supostamente encontrar novos embasamentos. Mas no final acabam chovendo no molhado. E seus esforços não frutificam. São sempre mais do mesmo. Mesmo assim, nosso empenho precisa continuar, principalmente para cuidar das próximas gerações e para atingir aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, ainda não tiveram acesso a essas discussões. Inclusive, se você gosta deste tópico, existem vários vídeos no canal que podem te interessar. Combinado? Hoje nós iremos falar sobre essas teorias terraplanistas através da perspectiva da aviação. Mas fica tranquilo, nós iremos explicar tudo direitinho, de uma forma que todos possam entender, como sempre fazemos por aqui. Dessa forma, você vai perceber que não se trata de um bicho de 7 cabeças, além de que pode te ajudar a responder algumas dúvidas que, eventualmente, passem pela sua cabeça. Por exemplo, como seria possível voar para o norte ou para o sul se, segundo a teoria da Terra plana, a Antártida seria uma grande muralha de gelo que delimita o fim do mundo? Por que as rotas dos aviões são tão estranhas? Por que eles simplesmente não voam em linha reta e economizam tempo e recursos? Hoje nós vamos entender tudo isso de uma vez por todas. Antes de tudo, vamos analisar melhor de onde vem essa hipótese. Se pensarmos bem, é natural que uma teoria que defenda que nosso planeta seja plano tenha surgido antes das suposições de que estamos flutuando em uma esfera. No passado, as sociedades não dispunham de métodos científicos avançados para compreender a natureza e as implicações sobre o formato do nosso planeta. No entanto, na antiguidade, civilizações como os gregos, egípcios e babilônios já suspeitavam que a Terra era uma esfera. Contudo, a ideia de uma Terra plana começou a ganhar destaque entre alguns filósofos pré-socráticos. Esses pensadores propuseram várias teorias sobre a natureza do mundo, e alguns sugeriram que a Terra era um disco plano flutuando sobre a água. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga, defendia a ideia de uma Terra esférica, com base em observações astronômicas. Ele observou que, ao viajar para o sul, as estrelas do hemisfério norte desapareciam abaixo do horizonte, enquanto novas estrelas do hemisfério sul se tornavam visíveis. Essa observação não poderia ser explicada por uma Terra plana, mas sim por uma esfera. Durante a Idade Média, esse tipo de pensamento investigativo retrocedeu em algumas áreas, e a teoria da Terra plana ressurgiu em algumas culturas. No entanto, seria um equívoco pensar que a ideia de uma Terra plana dominou totalmente esse período. Grande parte dos intelectuais medievais, por exemplo, aceitava a esfericidade da Terra, com base nos escritos de Aristóteles e outros filósofos clássicos. A teoria da Terra plana foi sendo paulativamente abandonada à medida que avançava a Era da Razão e a ciência moderna se desenvolvia. Isso se deu principalmente a partir do século XV, graças às grandes navegações promovidas pelos europeus, como no caso de Cristóvão Colombo, que em 1492 partiu em busca de uma rota marítima para as Índias e acabou descobrindo a América. A partir daí, a ideia de que a Terra era redonda se consolidou e se difundiu, e a teoria da Terra plana foi sendo deixada de lado, ou, digamos, quase isso. Como dissemos inicialmente, esse tipo de teoria desaparece e ressurge com certa frequência, geralmente
trazendo algum aspecto que, hipoteticamente, validaria seus argumentos. O que sabemos que não é verdade, principalmente porque os pretextos utilizados são os mesmos desde sempre, como as supostas provas empíricas. Nesse sentido, talvez, a justificativa mais comum seja a do horizonte plano. Os defensores dessa teoria pseudocientífica argumentam sobre a ironia do nosso horizonte ser plano e não curvo, como seria esperado em uma esfera. Contudo, o fenômeno de um horizonte aparentemente plano é uma ilusão causada pela vastidão da Terra e pela escala relativa. Em distâncias curtas, a curvatura da Terra é praticamente imperceptível, mas em longas distâncias, como ao observar navios desaparecendo no horizonte, a curvatura se torna evidente. Da mesma forma, muitos afirmam que mesmo em altitudes elevadas, como em voos comerciais, não é possível observar a curvatura da Terra. Só que a curvatura é sim visível em altitudes elevadas. No entanto, a escala é tão vasta que a distorção pode parecer mínima. Em fotografias tiradas do espaço, balões atmosféricos ou mesmo de aviões em viagens de maior altitude, é possível observar claramente a curvatura da Terra, ainda que para essas pessoas todas essas provas sejam inventadas. Outra falácia bastante comum diz respeito ao experimento da água nivelada. Os partidários da teoria da Terra plana realizam experiências com níveis de água, argumentando que se a Terra fosse curva, a água não permaneceria nivelada. Mas essa é uma das alegações mais frágeis e pode ser facilmente rebatida. Na verdade, é a gravidade que mantém a água nivelada. Em uma superfície curva, a água se ajusta para manter um nível constante, seguindo o vetor desta força. No entanto, geralmente essa explicação não funciona, pois muitos afirmam que a gravidade não é real e que a aceleração é que seria responsável pela sensação de peso. De fato, em certas condições, gravidade e aceleração podem ser equivalentes e se somarem ou se anularem. É o que acontece, por exemplo, naqueles aviões que perdem altitude de forma abrupta e causam sensação de gravidade zero nos tripulantes. É também algo parecido com o que acontece com satélites, foguetes ou estações espaciais que entram em órbita para ajustar a gravidade com a aceleração, por produzir um efeito como se estivessem sempre caindo. Contudo, assumir que a gravidade não existe e que todos os fenômenos que essa força provoca poderiam ser explicados apenas pela aceleração, aí já é demais. A teoria da gravidade é uma parte fundamental da física e tem amplo suporte experimental. A aceleração, devido à gravidade, é consistentemente observada em todo o planeta. E experimentos controlados confirmam categoricamente a sua existência. Por fim, existem os argumentos relacionados aos voos, e é sobre eles que eu quero debruçar melhor com você. As afirmações mais clássicas dizem ser impossível voar através da Antártida, pois esta seria uma grande barreira de gelo que marca o fim do nosso planeta. Por isso, os pilotos e as companhias aéreas precisam traçar rotas mirabolantes para supostamente simular a curvatura da Terra ou disfarçar a sua forma plana, já que, teoricamente, todas as viagens poderiam ser feitas em linha reta. Mas, obviamente, isso não é verdade. E agora você vai entender o porquê. Como exemplo, uma rota bastante conhecida, que faz o trajeto de Dubai, nos Emirados Árabes, até Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. É possível observar, através de sites como Flight Radar, o curso que os aviões fazem em suas viagens, inclusive em tempo real. Por esse exemplo, podemos ver que, de fato, é bastante estranho que se faça um desvio tão grande
para o norte, já que a distância poderia facilmente ser encurtada se simplesmente fosse traçada uma linha reta entre os países. Mas não é tão simples. Mesmo que você seja adepto à teoria da Terra plana, vamos assumir por alguns instantes que nosso planeta seja uma esfera. Partindo desse ponto, creio que todos concordam que fazer a transposição de uma representação esférica tridimensional para um plano bidimensional é um desafio, não é? Para isso, é preciso eleger algumas prioridades e assumir algumas consequências, pois é impossível que se tenha a mesma reprodução em duas instâncias completamente diferentes. Se você, por algum motivo, planificar um dado desses com números que se usam em jogos de tabuleiro, sua imagem ou sua representação seria completamente diferente. A mesma coisa acontece com as esferas ou qualquer outro objeto em 3 dimensões que precise ser estampado em um plano. Na verdade, isso que estamos tratando com certa naturalidade foi uma das maiores dificuldades que os cartógrafos tiveram e têm para construir suas projeções. Em escalas menores, como a planificação de um terreno, um bairro ou até uma cidade, talvez esses problemas não sejam tanto um empecilho, mas as dificuldades aparecem à medida que se aumenta as proporções, chegando ao ápice na representação do planeta como um todo. Hoje em dia, a projeção mais famosa, que inclusive usamos majoritariamente para navegação, é a de Mercator. Ela foi desenvolvida pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator, no século XVI. Sua característica mais significativa é a preservação dos ângulos. Isso significa que os cursos de navegação, que são frequentemente representados como ângulos em mapas náuticos, são mantidos de forma mais fiel possível. Além disso, as linhas de latitude e longitude são representadas como linhas paralelas e perpendiculares, respectivamente. Isso facilita a navegação, pois os marinheiros podem traçar rotas como linhas retas, mesmo que na realidade essas rotas sejam curvas na superfície esférica da Terra. Daqui a pouco vamos entender isso melhor, mas como alertamos, nem tudo são flores, viu? Para conseguir essas vantagens, a projeção de Mercator precisou fazer escolhas e perder em outros pontos. A principal desvantagem dessa representação é a distorção das áreas e das distâncias em direção aos polos. À medida que se afasta do Equador, em direção aos polos, a projeção de Mercator amplia as áreas, o que pode levar a uma representação distorcida das dimensões reais das terras próximas aos polos. Um exemplo disso é a Groenlândia, que aqui aparece quase do mesmo tamanho ou maior do que o continente africano, mesmo que na realidade ela seja cerca de 10 vezes menor. Entendi que representar um objeto tridimensional em um plano causa perdas e distorções. Mas o que isso influencia nas rotas das aeronaves? Lembra do percurso com desvio de voo entre Dubai e Los Angeles? Vamos ver agora como fica o trajeto feito em uma ilustração que apresenta a Terra como uma esfera. Ah, agora sim, percebeu? Como na projeção correta, o trajeto se alinha e se torna praticamente uma linha reta? Pois é. É como se, ao usar o mapa plano, o percurso precisasse ser feito através de uma região que não existe, pois estaria atrás da representação. Na verdade, ela só é distorcida ao abrir o globo, pois as formas precisaram se acomodar de uma maneira diferente. Isso também explica os questionamentos feitos pelos terraplanistas em relação à duração dos voos. Levando em consideração o mapa usado pelos adeptos dessa pseudoteoria, as proporções das viagens são totalmente desajustadas da realidade, justamente
porque não levam em consideração a curvatura da Terra, que produz um desvio. Um exemplo que podemos citar em relação a esse fato é do trajeto percorrido na rota que vai de Santiago, no Chile, até Sydney, na Austrália. Se formos levar em conta o mapa da Terra plana, essa seria uma das, se não a maior, viagem que poderia ser feita pelos aviões comerciais. Para realizá-la, seria necessário cruzar todo o planeta. E para isso, qualquer aeronave precisaria de, no mínimo, uma parada para reabastecimento, que provavelmente seria feito nos Estados Unidos. Tudo isso porque todas as viagens pensadas a partir desse mapa plano precisariam ser feitas em linha reta, em apenas um sentido. Caso contrário, esbarraríamos na famigerada barreira de gelo da Antártida. Chegaríamos no fim do mundo. E não seria possível transpor esse desafio. Porém, a verdade é muito mais simples do que esse plano mirabolante. O fato é que, tomando como referência o globo terrestre, essa viagem é sim feita através do Polo Sul e dura cerca de 13 horas, 1 hora a menos do que o trajeto de Dubai até Los Angeles. Bem mais fácil, concorda? Mas se você ainda não se convenceu, vamos a uma última prova. Só para deixar as coisas ainda mais claras. Você sabe como um avião se orienta no espaço? Isso pode até permanecer um questionamento simples, mas não é bem assim. Os sistemas de orientação que nós usamos normalmente, como bússolas e GPS, não podem ser utilizados como fonte primária de navegação em aeronaves simplesmente porque eles não são totalmente confiáveis. No caso de uma viagem como essa de Santiago a Sydney, passando pelo Polo Sul, seria impossível usar uma bússola, pois, como bem sabemos, ela se orienta pelos polos magnéticos do planeta e, por isso, ficam descalibradas ao se aproximarem desses locais. Além disso, o GPS, que até funciona bem para nos guiar em viagens de automóveis, não pode ser a única ou a principal forma de orientar um avião, pois seu sistema depende de posicionamento de satélites e sofre bastante interferência, como do clima, por exemplo. Ninguém vai querer estar em uma aeronave cega que não consegue se localizar na hora de pousar ou levantar voo, não é mesmo? Por isso, a principal fonte de orientação dos aviões é o ADIRU, sigla que significa Unidade de Referência Inercial de Dados Aéreos, em tradução livre. Mas como ele funciona? De forma simples. Esse sistema usa diversos sensores para medir a rotação da Terra e, a partir daí, conseguir se localizar. Ficou difícil ainda? Vamos lá. Pensa o seguinte, nosso planeta gira a cerca de 1.600 km por hora em sua porção central, a linha do Equador. Conforme nós nos afastamos em direção aos polos, velocidade fica menor e é justamente essa diferença que esse equipamento mede. Impressionante, não é? Mas isso dá a ele a informação de localização no eixo longitudinal. Os dados do eixo latitudinal precisam ser inseridos manualmente pelo piloto ou ser obtido através de outros meios, como o próprio GPS. No entanto, durante uma viagem, esses dados são coletados logo no início e depois são atualizados periodicamente, também através desses sensores, para que a localização seja a mais precisa possível, o que aumenta a segurança da viagem. E o melhor de tudo, em relação a esse sistema de orientação, é que ele só é possível porque a Terra é esférica e não plana. O princípio de rotação, a diferença de velocidade longitudinal, enfim, todos os princípios só funcionam porque, de fato, nosso planeta é um globo e não um disco. E aí? Agora ficou melhor? Concordam?
Não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí, hein? E não se esqueçam que conteúdo de confiança e qualidade você encontra sempre aqui na Fatos Desconhecidos. Até a próxima, um grande abraço, tchau!